Manhã de 13 de janeiro de 1995. Um funcionário da Universidade do Tennessee encontra um corpo tão destruído que por um instante pensa ser um animal. Não era, era uma jovem de 19 anos. O nome dela era Colleen Slammer. Este caso não é um mistério. Sabemos quem morreu e quem matou. A confissão, condenação e até data de execução. A pergunta que sobra não é quem fez, mas o que a justiça deve fazer com quem fez. Vamos por 4 perguntas. Quem, o que, onde, quando. E uma última que ainda divide o Tennessee. Por quê? 4 adolescentes vivem no centro do Job Corps. Colleen Slammer, 19 anos, veio da Flórida tentar uma vida melhor. Krista Pike, 18, veio da Virgínia Ocidental, com uma infância de abandono nas costas. Krista namorava Tadaryl Shipp, de 17 anos. Os dois flertavam com o ocultismo. Ela se convenceu de que Colleen queria roubar seu namorado. Não havia prova. Para o que viria, a verdade nunca importou. Importou o ciúme. Na véspera, Krista disse a uma colega que pretendia matar Colleen, porque só estava se sentindo má naquele dia. Não foi desabafo, foi aviso. No dia seguinte, 12 de janeiro de 1995, ela colocou o plano em movimento. Sob o pretexto de fazer as pazes e fumar maconha, o grupo levou Colleen a um lugar isolado. Os bosques atrás de uma usina a vapor desativada no campus de agricultura. Peterson ficou de vigia. Ali, longe de testemunhas, o ataque começou. Por 30 minutos a 1 hora, segundo o relato da própria Krista à polícia, Colleen foi espancada, cortada e humilhada. Um pentagrama foi gravado em seu peito. No fim, Krista esmagou sua cabeça com um pedaço de asfalto e levou um fragmento do crânio como troféu. 2 dias depois, a polícia já ligava Krista ao crime. Ela abriu mão de seus direitos e confessou em detalhes. Numa investigação, poucas provas pesam tanto quanto uma confissão voluntária e detalhada. Foi ela que ancoraria a acusação. A usina estava abandonada, o campus, vazio à noite. O local não foi acaso, foi escolha. E escolha é o que vira premeditação na sentença. O princípio de Locard diz que todo contato deixa um vestígio. Krista tentou apagar os seus, lavou os tênis num posto, esfregou a lama com sangue na calça, descartou o estilete, devolveu o cutelo. Mas vestígios quase nunca somem por completo. A linha do tempo daquela noite é precisa. Por volta das 20 horas, uma colega viu os 4 saindo juntos. Às 22h15, viu 3 voltarem, sem Colleen. Naquela noite, Krista exibiu o troféu e contou, sorrindo, o que fizera. Quem era Krista Pike? Nascida prematura em 1976, na Virgínia Ocidental. Pais negligentes, lar instável, escolas trocadas sem parar. No Job Corps, buscava um recomeço. Queria se formar auxiliar de enfermagem. Tinha 18 anos quando tirou a vida de Colleen. E os outros? Tadaryl Shipp, o namorado de 17, participou do ataque. Shadola Peterson, de 18, vigiou, e depois virou testemunha da acusação. 3 jovens entraram naqueles bosques com Colleen. Só Colleen não saiu de lá com vida. O julgamento veio em 1996. Diante da confissão e das provas, o júri precisou de poucas horas. Veredito: culpada de homicídio premeditado e conspiração. Em 30 de março de 1996, a sentença: morte. Krista tornou-se a mulher mais jovem no corredor da morte do Zelu na era moderna. Shipp, julgado como adulto, pegou prisão perpétua com chance de condicional, negada de novo em 2025. Peterson, por colaborar, recebeu liberdade vigiada. A mesma noite, 3 responsabilidades, 3 punições radicalmente diferentes. A linha dos 18 anos. Em 2005, a Suprema Corte Americana proibiu a pena de morte para crimes cometidos por menores de 18. Shipp tinha 17, jamais poderia ser executado. Krista tinha 18, por meses. Essa diferença, dizem seus advogados, foi a diferença entre a vida e a morte. Mulheres e a pena capital. Desde 1976, os executaram apenas 18 mulheres, contra mais de 1.600 homens. A execução de uma mulher é estatisticamente rara. A de Krista seria a primeira no Tennessee em cerca de 200 anos. Aqui mora a única pergunta de fato em aberto. Não porque ela matou, o ciúme já respondeu. Mas, depois de 30 anos, o Estado deve tirar a vida dela? É justiça ou vingança? O Tennessee está dividido e vale conhecer os 2 lados.
Krista tinha 18 anos e um cérebro ainda em formação. Sofreu abuso e negligência graves. Tem transtorno bipolar, TEPT e dano cerebral. De um lado, a acusação e a família. O crime foi premeditado, prolongado e cruel. Krista guardou parte do crânio como troféu. Diagnósticos não apresentados no julgamento original. May Martinez, mãe de Colleen, luta há décadas por justiça. A neurociência indica que o córtex pré-frontal, ligado ao controle de impulsos, só amadurece por volta dos 25 anos. É o argumento central de quem defende que punir aos 18 como adulto pleno é, no mínimo, moralmente incômodo. Há ainda o presente. Krista passou mais de 25 anos em isolamento de fato. Converteu-se ao budismo. Em 2026, processou o Tennessee, alegando que o protocolo de injeção letal, somado a uma condição médica rara, poderia causar uma morte tortuosa. Em junho de 2026, após uma execução que falhou no estado, seus advogados pediram à Suprema Corte do Tennessee que investigue se o método é constitucional. Enquanto isso, a data segue no calendário, 30 de setembro de 2026. E aqui eu passo a pergunta para você. Diante de um crime tão brutal e de uma ré tão jovem e danificada, o que pesa mais, a gravidade do que ela fez ou a vida que ela poderia ter tido? Justiça ou misericórdia? Comente, pensando, não só sentindo. Antes do debate, há um nome que não pode se perder no ruído: Colleen Slammer. 19 anos. Toda discussão sobre Krista Pike começa, na verdade, com a perda dela. Um detalhe resume o que ficou sem solução. Por décadas, a mãe de Colleen pede de volta o fragmento do crânio da filha, para enterrá-la inteira. O Estado o mantém como prova e diz que só o devolverá quando o caso se encerrar. Ou seja, quando Krista morrer. Esse é o nó. Uma mãe não enterra a filha por completo, enquanto a justiça não decide o destino de quem a matou. Não há final limpo. Há apenas uma conta de 30 anos que o Tennessee terá de fechar em setembro de 2026. Se este caso te marcou, acompanhe pelas fontes oficiais, os autos do processo e a imprensa de Knoxville. Não procure, não exponha e não persiga ninguém ligado a ele. Histórias reais merecem respeito real.